Vamos lá, guerreiro. Guerreiro, você que está entrando aí, já conhece o procedimento, né? Então vai entrando e vai convidando seus amigos. Olha aí, ó, a professora, ó, Bia Abraão na área aí, ó, joga duro lá no Rio de Janeiro, né? É, rapaz, a aula dela é muito top, tem que assistir. A galera tem que seguir a professora aí, @Bia Abraão. Joga duro demais. É isso aí. Só faixa preta aí, né? É isso aí, né? Guerreiro, você que tá entrando aí, já vai convidando seus amigos. @Professor Brauna, lá do Espaço Campos, parceiro também. É isso aí, né? Tô sabendo que tu vai vir pra Roraima. Vamos jogar duro aí, hein? Valeu, meu parceiro, tá sumido. Porto Alegre. Foco na Polícia Civil de Goiás. Aulão PMDF. Se Deus quiser. É isso aí. Galera na área, né? Aulão Santa Catarina. Vamos falar disso aqui agora. Jogar pesado. PCDF na área. Valeu, você Delta. Te aviso sim. É isso aí, né? Vamos lá então? Galera já tá na área? É isso aí. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, você tem que me ajudar. Vai lá e pega a sua lei de crimes hediondos que você vai precisar dela. Vai lá e pega a sua lei de crimes hediondos que você vai precisar dela. Qual lei, professor? A lei 8.072. Beleza? Pega lá a sua lei de crimes hediondos, 8.072. Pega lá, né? Porque a minha fundamentação é em cima da lei, né? Tem que ser. Beleza? Então, joga duro comigo. Pega lá a sua lei. Né? Quando você fala assim, professor, eu já estou aqui com a minha lei e veja, eu já estou pronto para jogar duro. Aí eu começo aqui, beleza? Pega lá a sua lei de crimes hediondos e pega o Código Penal, né? Tem alunos que têm a própria lei lá no Código Penal. Quem tem a lei avulsa, pega a lei avulsa e pega o Código Penal também, para seguir meu raciocínio aqui. Beleza? Tranquilo, lei em mãos, né? Atendendo aos pedidos, né? Logo quando a lei foi publicada, diversas mensagens me perguntando, professor, e aí? Veja, agora com essa roupagem, né, do artigo 16, com a roupagem de crime hediondo, será que se aplica também um parágrafo único? Eu falei, eu vou fazer uma live para expor o meu posicionamento, né? Diversos professores me parece que já se posicionaram, né? E eu vou dar meu posicionamento em cima da lei, tá certo? Bacana, é a minha visão, tranquila? Fala um pouco sobre o Grupo Adelante. Veja, qual o Grupo Adelante que ele está falando? Ele deve estar falando do Grupo Adelante no Zap, né? São diversos grupos Adelantes no Zap. Veja, são os alunos que gostam da minha aula e seguem lá. Professor, você está sempre participando lá, dando dicas nesse grupo? Veja, quando eu posso, né? Veja, não sou administrador do grupo. O Neto que comanda os grupos Adelante, são mais de 20 grupos no Zap. Tudo adelante, o jogo é duro demais, beleza? Mas depois a gente fala mais disso. Aí depois no final eu vou falar sobre o aulão de Santa Catarina, né? E o aulão adelante de Maranhão, enfim. Vamos aqui, deixa eu jogar duro com você então, né? Vamos logo entrar aqui no tema da aula, para a gente não se perder.
Bem, então me pediram o meu posicionamento, né? Eu vou externar o meu posicionamento aqui. Vamos lá então. Veja, projeto de lei, né? Vou chamar aí, ó, PLS, né? Porque esse projeto de lei teve origem lá no Senado Federal, não é isso? Veja que foi uma proposta, né, de lei, um projeto de lei, veja, aí capitaneado por então o senador Marcelo Crivella, né? Marcelo Crivella, que propôs, esse projeto, que é o projeto 230/2014. A intenção do legislador, né, a intenção desse projeto, a intenção do legislador, a justificativa desse projeto, isso é muito importante, era coibir crimes que são praticados através do emprego de arma. Veja, na verdade, essa era a justificativa, né? Ele usou como justificativa, né, para, veja, coibir porte ilegal de arma de fogo. Porque, veja, essas armas que estão aí ilegalmente são as armas que são empregadas para praticar crimes. Então, veja, o autor do projeto, né, ele, para justificar a hediondez do crime de um simples porte de arma de fogo, ele utilizou a justificativa de que essas armas são empregadas para praticar ações criminosas. Então, veja, o fundamento desse projeto, né, era no sentido de coibir a prática de ações criminosas com o emprego de arma de fogo. Essa é o que eu chamo aí, por exemplo, aí nasceu o espírito da lei. Já ouviu falar sobre isso? Essa é a intenção do legislador. Aqui eu tenho o nascimento do espírito da lei, né, no projeto de lei. Então você tem que conhecer a justificativa, né, tem que conhecer a origem para você discutir lá o resultado. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Veja que esse projeto ele foi proposto, né, com a intenção de dar uma roupagem de crimes hediondos. Não só o porte legal de arma de fogo de uso restrito, como também o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Olha bem, na verdade, o senador ele queria coibir qualquer tipo de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito. Coibir como? Dando uma resposta penal mais gravosa. Mas aí ele raciocinou, ele falou o seguinte: olha, mas se eu colocar aqui a posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, irão dizer, veja, que eu estou aqui, veja, homenageando o denominado direito penal do pânico. Né? Então, veja, eu vou fazer o seguinte, eu não vou incluir a arma de fogo de uso permitido não, para que as pessoas não venham dizer que eu estou aqui homenageando o direito penal do pânico, ou seja, dando uma roupagem de hediondez a qualquer tipo de porte de armas. É por isso que eu vou mencionar somente o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mas na verdade, se ele pudesse, ele iria incluir o seguinte: tornar como crime hediondo qualquer porte de arma, seja de uso permitido ou de uso restrito. Então, para ele não receber, né, veja, para ele não receber, veja, essa crítica que estaria ele aí homenageando o direito penal do pânico, né? O direito penal, veja, direito penal simbólico, né? Veja, dando roupagem de crimes hediondos a um simples porte de arma de fogo. Ele falou, olha, não é um simples porte de arma de fogo, não. É um porte de arma de fogo de uso restrito. Entenderam ou não? Então foi por isso que ele não incluiu a de uso permitido. Não é isso? Justamente para afastar essa crítica, né, que estaria ele homenageando aí o direito penal do pânico, né? Veja, e quando você fala do direito penal do pânico, professor, o que é o direito penal do pânico? É isso, né? Você utilizar a lei de crimes hediondos para dar uma resposta à mídia, não é isso? A mídia, é o direito penal midiático, né? O direito penal do pânico, veja, também chamado de direito penal simbólico, né? É a hipertrofia do direito penal, o direito penal máximo. Não é? Então, veja, então a intenção dele foi essa. Olha, é o seguinte, a minha intenção, na verdade, era dar roupagem de crime hediondo, tanto porte de arma de uso permitido como de uso restrito. Mas como eles vão começar a dizer que nós estamos utilizando, estamos banalizando ali 8.072, eu vou colocar no projeto o seguinte: vou colocar
que a intenção, né, é dar uma roupagem de crime hediondos somente a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Entenderam? Não é por isso que ele não, por isso que ele incluiu porte de arma de fogo de uso restrito e não colocou porte de arma de fogo, justamente para afastar essa crítica, né? Veja, a intenção dele foi essa, mas é claro que não conseguiu afastar as críticas. Por quê? Porque hoje estão banalizando a Lei 8.072. Né? Acho que a melhor saída seria o investimento na educação, né? E também, né, o investimento na segurança pública. É isso? Veja, tornar uma fronteira mais segura, né? Para que não venha aí adentrar no território nacional essas armas de fogo que são utilizadas, inclusive, lá pelas organizações criminosas, né, que atuam lá no Rio de Janeiro, aquelas facções. Né? E aqui nós iremos mencionar um pouco em relação a isso. Então, é muito importante. Você não pode ter hoje um Estado né, inserido lá na síndrome de Alice. O que é a síndrome de Alice no direito penal? Síndrome de Alice no direito penal é isso. É o Estado na síndrome de Alice, ou seja, o Estado achando que vai resolver tudo com a aplicabilidade do direito penal. Entenderam ou não? Síndrome de Alice no direito penal é isso. É o Estado, veja, achando que está lá no país, no país das maravilhas, né? Aí, né? Resolvendo tudo com direito penal. Isso é história. Não tem como conseguir esse objetivo, né? Muito interessante aí, a gente fazer essa ligação, direito penal de pânico, direito penal simbólico, hipertrofia do direito penal máximo. Muito importante aí. Bacana, né? Veja, e por isso que eu falo, é importante o investimento na educação, o investimento na segurança, né? É por isso que hoje você tem a teoria lá de Zaffaroni defendendo a teoria agnóstica da pena. Teoria agnóstica da pena, ou seja, para Zaffaroni, não a aplicabilidade do cerceamento de liberdade, né, já não consegue atingir o seu objetivo. Zaffaroni prega a extinção da pena privativa de liberdade. É por isso que ele chama a teoria agnóstica da pena de Zaffaroni. Depois eu acho que eu já falei sobre isso, mas posso falar de novo. Beleza? Depois dá uma estudada lá na teoria agnóstica da pena para você jogar duro na prova oral. Beleza. Eu vou chamar você não perceba, eu ia falar, vou jogar duro com você e chamar no perceba, misturei. Eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte, olha aqui para mim, isso, olha aqui, tá olhando? Beleza. Veja que, como eu falei anteriormente, esse projeto levava, né, trazia em seu bojo, não só o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, como também o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de armas. Mas durante o processo legislativo ocorreu a exclusão, tanto do comércio ilegal de arma de fogo como o tráfico internacional de armas. Beleza? Tranquilo. O projeto seguiu seu trâmite e, veja, seguiu seu trâmite, né? E ensejou, né, a edição da Lei 13.497/2007. Eu vou chamar no perceba e vou dizer o seguinte, sabe o que deu urgência a esse projeto? Né? Olha aí, mais um espírito da lei, né? Mais uma intenção do legislador que votou. Você sabe o que impulsionou esse projeto, para falar a verdade, que esse projeto é de 2014? O que impulsionou esse projeto a ser aprovado agora, às pressas, veja, o descontrole total, não é isso? O descontrole total do poder estatal lá no estado do Rio de Janeiro, em relação àquelas organizações criminosas, aquelas facções criminosas que hoje estão fortemente armadas, né? Veja, com armas de calibre restrito. Então, para dar uma resposta, né? Veja, para dar uma resposta mais rápida, olha, é o seguinte, se for presa agora com uma arma de uso restrito, é crime hediondo. Mas, na verdade, esse projeto se direciona ao que? Aqueles traficantes lá, que estão utilizando armamentos pesados. Entenderam ou não? Então, o que ocorreu, vamos aprovar aqui. Como é que está esse projeto? Ele fala de uso restrito. Beleza, então, vamos aprovar logo? Por quê? Porque, olha só, eles estão jogando muito duro lá na Rocinha. Eles estão pesadão.
Entenderam ou não? Então vamos aprovar esse projeto, né? Porque fala de arma de uso restrito. Então aquele vagabundo que for preso, por exemplo, com fuzil, é crime hediondo. Né? Para ele, por exemplo, não vai ser possível a fiança. Quando era possível lá na esfera judicial, se ele fosse preso, você não conseguisse comprovar lá a vinculação dele com a facção, mas vamos supor, você conseguiu prender aquele indivíduo portando um fuzil, né? Veja, aí não seria possível uma fiança na esfera judicial, não é isso? Porque antes do projeto era possível, agora não mais. E eu falava para você antes, quando eu ministrava aula aqui acerca do Estatuto dos Armamentos, eu fazia a seguinte pergunta: os crimes do Estatuto dos Armamentos, todos os crimes do Estatuto dos Armamentos são afiançáveis. Lembra que eu falava isso? E vocês caíam na pegadinha, né? Diziam que não, eu falei, são afiançáveis. Lembram? Ah, professor, como assim? Porque, olha, arma de fogo de uso permitido, fiança na delegacia de polícia, né? A pena lá, não superior a 4 anos. Arma de fogo de uso restrito, fiança também. Aonde? Na esfera judicial. Então, aquela afirmação que eu fazia, né, de que todos os crimes previstos no Estatuto dos Armamentos são afiançáveis, hoje ela não se sustenta mais. Não se sustenta por quê? Porque, perceba, com a introdução do artigo 16, né, depois a gente vai discutir se o parágrafo foi incluído ou não, com o parágrafo foi incluído ou não, o 16, a gente vai discutir. Com a introdução do 16, com essa roupagem, na Lei 8.072, ganhando essa roupagem de crime hediondo, veja, não é possível mais a fiança, né? Se tornou aí um crime inafiançável. Não só a fiança, como também você tem possibilidade de anistia, graça e indulto. Veja que eu tenho requisitos mais rigorosos no que trata da progressão de regime, bem como do livramento condicional. Até prisão temporária, né? Eu tenho um prazo diferenciado. Então eu tenho um tratamento mais gravoso, né, a esse que pratica o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Legal, então? Bacana, bacana, bacana. Quando você trata de crimes hediondos, é bom você conhecer que eu tenho 3 critérios, né, para definir se aquele crime é hediondo ou não. Tá certo? Eu tenho um primeiro critério que eu vou chamar de critério legal. Somente a lei pode determinar, né? Somente a lei pode determinar quais são os crimes hediondos. Somente a lei pode dar uma roupagem de crime hediondo a um determinado delito. É o critério legal. Eu tenho um outro critério, que é o critério judicial. O juiz, analisando o caso concreto, depois veja, analisando um delito lá de corrupção, um crime repugnante, né? E o juiz entendendo, olha, esse caso aqui, veja, repugnante, vou considerar esse crime hediondo. Critério judicial. O juiz, no caso concreto, ele pode determinar quais são os crimes hediondos, não é isso? É o critério judicial. E eu tenho também o critério misto. Tanto o juiz como a lei podem determinar quais são os crimes hediondos. Bacana? Tranquilo. Tá, mas qual o critério que foi adotado aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi adotado o critério legal. Somente a lei, não é isso? Pode determinar quais são os crimes hediondos. Somente a lei ela pode dar essa denominação, né, de quais são os crimes hediondos. Eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte: segue o princípio da reserva legal, né, ou da estrita legalidade. Bacana? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bem, entendi, professor. Então, você falou aí, né, acerca do projeto de lei, entendi o espírito do legislador, na verdade, era tornar hediondo qualquer tipo de porte de arma, seja de uso permitido ou de uso restrito, mas quando ele foi elaborar o projeto de lei, ele se ligou, ele falou, olha, esse pessoal do direito penal, do pânico, né, direito penal midiático, ou melhor, esse pessoal que ficam aí criticando, né, a inclusão de determinados delitos na lei de crimes hediondos, vai dizer o seguinte, olha lá, tornando crime hediondo qualquer tipo de porte de arma de fogo. Então vou fazer o seguinte, a minha intenção, na verdade, era considerar qualquer tipo de porte de arma de fogo hediondo, mas vou fazer o seguinte, eu vou mencionar somente do restrito, né, porque se eles alegarem alguma coisa, eu vou falar, não, eu estou falando aqui, ó, porte de arma de fogo de uso restrito. Não estou falando nada em relação ao de uso permitido.
Entendeu? Então, não se trata aí isso, não se trata aí de um direito penal do terror, né? Então, veja, então ele deu essa justificativa, né, para a elaboração e incluir somente de uso restrito. Bem, a discussão é o seguinte, então com a introdução da Lei 13.497/2007, né, essa lei, ela menciona, no artigo 1º, né, ela menciona, aí fala lá, o parágrafo 1 do artigo 1º menciona, né, faz saber, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lá, artigo 1º, parágrafo 1 do artigo 1º da Lei 8.072, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º da Lei 8.072. Né? Tá. Aí ele menciona lá o parágrafo único, né, que é o objeto do nosso tema aqui. Considera-se também crimes hediondos, genocídio previsto no artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, não é isso? E o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003. A discussão é o seguinte, professor, a pergunta que se faz é o seguinte, hediondo vai ser somente a descrição típica prevista no artigo 16? Ou também eu vou considerar hediondo as figuras equiparadas que estão no bojo do parágrafo único da Lei 10.826? Essa é a pergunta. Professor, faça a pergunta porque, veja, o parágrafo único, ele pertence ao artigo 16, ele não está solto. Há uma vinculação, né, do parágrafo único com o artigo 16. O parágrafo único pertence ao dispositivo do 16. E se ele mencionou 16, não estaria incluído aí o parágrafo único? É a pergunta que você faz. Não é isso? E veja, em cima dessa pergunta, eu tenho uma primeira corrente entendendo que tanto é hediondo o caput como o parágrafo único. E essa corrente menciona o seguinte, olha, eu vou considerar hediondo tanto o caput como o parágrafo único porque o legislador, ele mencionou o artigo 16. Perceba que ele não restringiu o caput, ou seja, ele não mencionou o caput, né? Se ele tivesse a intenção de considerar hediondo somente o caput, assim teria o feito. Tá certo? Ele teria, lá no artigo 16, mencionado o seguinte, artigo 16 caput, e assim ele não o fez. Se ele não o fez dessa forma, perceba, tanto vai ser hediondo a figura típica do 16, como as figuras equiparadas lá do parágrafo único. Uma primeira corrente dentro dessa pegada. Eu vou te chamar no percebe e vou dizer, é importante você conhecer a técnica legislativa da elaboração da Lei 8.072. É importante você conhecer qual foi a técnica legislativa utilizada. Né? Primeira corrente, tudo bem. Você mencionou aí que se o legislador tivesse a intenção de restringir ao caput, assim teria o feito, porque teria citado o caput e ele não citou. Beleza, entendi. Mas eu pergunto para você, primeira corrente, qual foi a técnica legislativa aplicada na Lei 8.072? Aí, veja, te chamo no percebe e digo, pega a sua Lei 8.072 aí. Pega a sua Lei 8.072. Pega a sua Lei 8.072 que eu vou precisar. Pega a sua Lei 8.072. Tá aí com a lei? Porque vai precisar, para acompanhar o raciocínio, né? Sem a lei vai ficar, não vai entender o que eu vou falar. Se você tá com a lei 8.072 aí jogando muito pesado, jogando duro, né? Acompanhando aqui o nosso raciocínio e tal, bacana, tô dando aqui o meu posicionamento. Se você já está aí com a lei 8.072, eu posso jogar duro. Mas eu preciso que você esteja com a lei 8.072, né? Para você acompanhar o raciocínio, porque senão você não vai entender. Beleza? Tá aí? Bora, tá na mão? Tá na mão? Tá na mão? Bacana. Pegou aí? Posso continuar, sim ou não? Posso continuar? Posso continuar, tá na mão. Beleza. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Olha, nós estamos elaborando, eu e você. Nós somos legisladores. Nós estamos elaborando a Lei 8.072. Vamos usar uma seguinte técnica? Vamos. Vamos usar a seguinte técnica.
Vamos mencionar caput, olha só, vamos mencionar caput quando houver a necessidade de também considerar hediondo os parágrafos daquele dispositivo. Deu para entender? Eu apenas vou mencionar caput na lei quando há necessidade de também considerar hediondo, né, os parágrafos daquele dispositivo, né? Ou um parágrafo, ou todos os parágrafos. Deu para entender isso ou não? Eu somente vou mencionar caput quando há necessidade de considerar hediondo, né, os parágrafos daquele dispositivo que eu estou tratando. Deu para entender? Bacana? Vamos utilizar essa técnica? Vamos utilizar? Vem cá então, filho. Vem cá, estamos utilizando essa técnica. Vai lá na extorsão, artigo 1º, vai lá na extorsão, né? Aí o aluno está perguntando, professor, a posse também será considerada hediondo? Não, agora não tem como. Tá certo? Aqui a pegada tá de monstro, né? Depois isso aí a gente vai conversar. Eu tô aqui. Quem é que tá acompanhando o raciocínio? Porque se não tá acompanhando o raciocínio, eu vou parar. Porque não tem. Né? Deu para entender? Eu e você estamos elaborando uma lei e nós vamos utilizar a seguinte técnica. Vamos mencionar caput, o caput, quando, além do caput, eu quero considerar hediondo os parágrafos também. Deu para entender? Deu para entender? Ok. Beleza. Vamos lá. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Veja, há a intenção de considerar hediondo somente o caput ou os parágrafos também? Eu quero considerar hediondo o caput e os parágrafos. Então vamos lá mencionar. 159, caput. Parou por aí? Não, porque eu só menciono o parágrafo, eu só menciono o caput quando eu tenho a intenção também de considerar hediondos, veja, os parágrafos também. Então vou mencionar aqui 159, caput. E aqui ele indica, parágrafo 1º, 2º e 3º, lá do artigo 159. Deu para entender? Isso, né? O caput, eu só vou mencionar caput quando há necessidade também de mencionar os parágrafos. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Mencionei. Entenderam? Vamos lá no artigo estupro, inciso 5. Olha, estupro, inciso 5. Na extorsão qualificada, o estupro no inciso 5. Veja que quando eu trato lá do estupro, aqui no inciso 5, a intenção do legislador não foi só considerar hediondo o caput, como também o parágrafo 1º que menciona lá do 213, se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. O parágrafo 2º que menciona lá se da conduta resultar morte. Então, já que eu vou considerar hediondos também os parágrafos, então, além de mencionar no caput, né, eu vou mencionar lá 213 caput e vou ter que mencionar os parágrafos. Então, vou utilizar a redação lá na redação vou utilizar caput. Entenderam ou não? Então, o estupro, 213 caput, parágrafo 1º e 2º, não é isso? Olha, estupro de vulnerável. Somente o caput? Não, eu quero o caput e quero o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então, vou mencionar 217 caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Se você olhar na lei de crimes hediondos, toda vez que ele menciona caput, ele menciona parágrafos também. Tá dando para ver isso? Tá dando para ver isso? Toda vez que ele menciona caput, né, ele menciona os parágrafos daquele dispositivo. Deu para entender isso? Beleza, beleza. Quando o legislador, eu estou jogando pesado, é para quem está acompanhando, tá pesado, né? Quem não entendeu porque entrou agora, aí o jogo já está pesado demais. Agora vem cá, isso, é só para quem está acompanhando. Agora vem cá, eu te chamo no percebe e digo, quando ele quer fazer referência somente o caput, quando a lei de crimes hediondos quer fazer referência somente ao caput, a lei não menciona caput. Olha aí a faixa preta. Quando a lei de crimes hediondos quer fazer referência somente ao caput, a lei não menciona caput. Menciona só o dispositivo sem a palavra caput. Quer ver? Quer ver? Homicídio simples. Quando praticada atividade
típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Ainda que cometido por um só agente. Ele fala homicídio, artigo 121. Ele não mencionou caput, mas eu sei que é o caput, ou seja, ele está fazendo referência ao simples. Olha a técnica. Aí joga pesado demais. Data máxima vênia, né? Outros professores, mas veja, eu tô jogando pesado. Qual foi a técnica utilizada? É isso, é pesado. Entenderam ou não? Olha, homicídio simples. Vê se ele mencionou o artigo 121 caput. Assim não fez. Assim não fez. Pesado, pesado. Então, veja, eu tenho que fazer uma interpretação sistemática. Eu não posso analisar o 16 isoladamente. Eu tenho que analisar o 16, o artigo 16, não é isso? Quando eu não posso analisar, melhor dizendo, a lei de crimes hediondos, isso que eu queria falar, de forma isolada. Não ocorreu uma alteração na lei? Ocorreu, mas eu tenho que continuar com a mesma técnica legislativa. Entenderam ou não? Aí eu venho aqui na técnica legislativa, que eu jogo duro demais, jogo pesado, e vou te chamar no PC para analisar o parágrafo único de novo, lá do artigo 1º. Eu vou agora te chamar no PC, mas só para quem jogou duro, para quem está desde o início, mas não adianta entrar agora, se tenta agora, veja, aqui adelante, vai ganhar na cabeça, não tem como. Vem aqui agora para o parágrafo único. Artigo 1º, parágrafo único. Aí ele menciona: consideram-se também hediondos crimes de genocídio previsto no artigo 1º, 2º e 3º, lá da lei 2.889, não é isso? E aí ele menciona: e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16. Então, quando ele fala 16, filho, ele está falando de quem? Apenas do caput. Eu joguei muito duro com você. Joguei muito duro com você. Então, para outra corrente que diz, se ele quisesse mencionar o caput, assim teria o feito. Não! Veja, a técnica legislativa foi outra corrente. Ele utilizou uma outra. Tanto é que no homicídio simples, praticado, no homicídio simples, quando praticada atividade típica do grupo de extermínio, ainda que por um só agente, eu sei que é o caput. Mas ele não menciona, ele fala assim, artigo 121, não menciona caput. Então, quando ele não menciona caput, na verdade, ele está falando do caput, a lei de crimes hediondos nessa pegada. Quando não menciona caput, na verdade, está fazendo referência ao caput. E quando menciona caput, é porque ele vai incluir outros parágrafos. E é assim que é a sistemática legislativa, é a técnica legislativa aplicada na lei de crimes hediondos. Você concorda comigo ou discorda? Entenderam ou não? A pegada, entenderam? Então não adianta discordar. Não, que não é, que não. Fundamenta, filho. Fundamenta. Né? E aqui eu estou fundamentando. Eu estou fundamentando. Veja, o legislador ele utiliza o caput quando há necessidade de considerar hediondo os parágrafos também. Porque quando ele quer considerar hediondo somente o caput, ele assim veja, não há necessidade de mencionar o caput. Né? A professora Cláudia Barros jogando duro aí, ó. Eu não sei se a professora segue outra corrente. Veja, mas jogando duro, né? Professora, eu estou aqui fazendo a minha exposição, né? Um abraço para a professora Cláudia Barros. É o meu fundamento, né? Entendendo aí que data máxima vendo o entendimento de outros professores, mas no meu entender, eu entendo que a roupagem de hediondez recai apenas no caput. E aí eu aqui expliquei, né, para os alunos o meu fundamento, em cima da técnica legislativa da elaboração da Lei 8.072. E aí eu disse o seguinte, que quando o legislador ele faz referência ao caput, ele não menciona caput, né? E aqui eu explicava para os alunos que, na verdade, é o inverso. Quando ele menciona caput é porque ele quer também citar os parágrafos, né? Dando uma roupagem de crime hediondo também aos parágrafos, né? A gente explicou aqui durante a live. Bacana, né? Pessoal, então, veja, data máxima vênia é o posicionamento de outros professores, né? Não sei, inclusive, se é o posicionamento da professora Cláudia Berto também, mas fica aqui o meu respeito. Data máxima vênia o posicionamento do professor Rogério Sanches, né? Que entende pela hediondez, salvo engano. Eu acho que a professora Angélica Gliotti também. Eu acho que a maioria entende pela hediondez do parágrafo. Único, mas eu entendo que não, e aqui expliquei por quê. E veja, isso, né? O professor Rogério Sanches entendendo diferente.
Veja, e para falar a verdade, pessoal, eu entendo que vamos aguardar a jurisprudência, mas eu tenho certeza que a jurisprudência vai focar no caput. Eu não vejo a jurisprudência entendendo como um crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. Eu não entendo dessa forma, né? Não vejo a jurisprudência nesse sentido, não. Tá certo? Para você, o 16 todo não é hediondo, eu acabei de dizer, né? Acabei de fundamentar aqui. Vamos aguardar o posicionamento do STF, né? Eu entendo que não vai seguir essa linha, não. Tá certo? E não é só isso, não. Você fazer uma interpretação teleológica da lei, né? Uma interpretação. Qual era o espírito da lei? Lembra que eu te falei para vocês? Uma interpretação teleológica. Qual era o espírito da lei? Na verdade, o espírito da lei, veja, é tornar crimes hediondos, né? Não somente, ou melhor dizendo, veja, aquele porte, né, de fuzil, né? Veja, por aquele traficante. Entenderam ou não? O espírito era esse. Não era tornar hediondo o porte de uma arma de fogo de uso permitido, numeração raspada. Claro que não. Não é isso? E porque você teria, inclusive, uma incoerência. Como assim? Eu tenho uma arma de fogo que, muito embora ele venha responder nas penas do uso restrito, né? Mas a arma continua sendo de uso permitido. Tá certo? Mas vai responder no porte de arma de fogo de uso restrito. Beleza? Então, pessoal, esse é o meu posicionamento, né? Expliquei porque eu entendo que se aplica apenas o caput, não se aplica as figuras equiparadas, tá? Agora, veja, eu vejo que você vai ter, né, discussões acerca dessa lei, né? A celeuma que hoje a celeuma que hoje se apresenta é essa: se aplica só o 16 caput ou o 16 e o parágrafo único, não é isso? E aqui eu dei o meu posicionamento. Tem que assistir a live toda para entender. Veja, eu tenho aqui mais um ponto que eu queria abordar com vocês. Tá aqui. Antes de... para o STF, eu ainda falei, pessoal, o STF ainda não discutiu isso. Outra coisa também, quando a lei de crimes hediondos, ela não cita o caput, né? Uma outra situação também, quando a lei de crimes hediondos não cita o caput, é quando, por exemplo, ela quer ir direto no dispositivo, no resultado agravador, para considerar aquele resultado agravador hediondo, como, por exemplo, no 157, né? Olha, ele não vai citar caput, ele fala 157 parágrafo 3º, ou seja, o latrocínio. Entenderam ou não? Entenderam? Então, duas situações, né? Então, veja, ele não precisa citar caput aqui, né? Veja, a intenção não é o roubo, mas sim o roubo com aquele resultado agravador. Ou seja, o roubo, né, com resultado morte. Não é isso? Bacana, né? Então, importante isso, né? É importante, tá? Importante. Bem, professor, qual a outra discussão que pode ter acerca dessa lei? Olha, eu estava aqui analisando, por exemplo, o STF acabou de entender da possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no porte de apenas uma munição desacompanhada da arma de fogo. Olha a outra discussão que vai ocorrer. Será que o porte de apenas uma munição de uso restrito, muito embora esse julgado recaiu em cima de um porte de arma de fogo de calibre 22, de uso permitido. Mas eu estava analisando a possibilidade do STF, antes de sair essa edição dessa lei, do STF já entender pela aplicação do princípio de insignificância no porte de uma munição, seja de uso permitido ou uso restrito. Entendeu? Então, veja, agora eu quero ver como vai ser. Porque se o STF começou a seguir essa linha de entender que o porte é apenas uma munição desacompanhada da arma de fogo, há a possibilidade do princípio da insignificância, aplicabilidade, a segunda turma decidiu nesse sentido, como manter esse entendimento quando a munição for de uso restrito? E aí, o porte de uma munição de uso restrito, será que tem o caráter de hediondo? A discussão, né? E aí? O porte de uma munição de uso restrito, desacompanhada da arma.
Será que tem um caráter de crime hediondo? Eu vou falar mais. Para mim, o STF vai afastar a hediondez quando se tratar de munição. Olha só o que eu estou falando. Olha só o que eu estou falando. Né? Quando se tratar de acessório e munição, mesmo que seja de uso restrito, o STF vai afastar a hediondez do crime. Entenderam ou não? Porque o 16, ele menciona, né? Se analisamos lá 16, ele fala, né? Ele fala arma de fogo, acessório e munição. Entenderam? Então, na minha opinião, sim, né? Ela falou que não, na minha opinião, sim. Eu duvido que o STF vai sustentar uma condenação para o cara responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito se o cara for julgado por portar apenas uma munição, muito embora seja de uso restrito. Eu duvido que ele vai sustentar, o STF vai sustentar pela hediondez. Me parece, né, porque veja, o STF já vem entendendo pela aplicabilidade do princípio de significância no porte de munição, né? Veja, seria bem, vamos aguardar, né? Então, pessoal, outra discussão que vai ocorrer também, que pode ocorrer, é em relação ao homicídio, né? Homicídio simples, eu tenho um homicídio simples, veja, praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito. Então, homicídio simples, né, afastando aquela situação, né, do homicídio condicional, aquele homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, eu estou afastando, né, um homicídio simples, puro. E o cara empregou uma arma de fogo de uso restrito. E aí o homicídio, né? E aí, veja, a questão de prova apresenta um contexto fático somente. O homicídio, ele vai... Será que tem a consunção? Aí eu vou ter um crime que não é considerado hediondo, né? Absorvendo um crime que é hediondo, né? Veja, você vai ter discussão, né? Você vai ter discussão. Aí vai começar levantamento de correntes, entendendo que vai responder pelos dois. Ora, vamos dar um exemplo do roubo, né? Aí responde pelos dois, né? Você vai ter essa discussão aí, um roubo circunstanciado, não, um roubo com emprego de arma de uso restrito. E aí o cara vai responder pelo roubo circunstanciado pelo emprego de arma, ou responder pelo roubo em concurso material com homicídio, considerando, ou com concurso material com porte ilegal de arma de fogo, porque, veja, como eu vou considerar uma causa de aumento, crime hediondo, será que teria aí aplicabilidade de consunção, enfim, você tem discussão aí, né? Vamos aguardar os julgados, beleza? É isso aí. Veja, a pegada de monstro, né? Eu ando meio sumido mesmo, tá? Veja, mas tá tudo tranquilo. A pegada é de monstro, básico aqui não, tá certo? Tem um posicionamento aí, né? A gente discutiu, beleza? Foi muito pesado ou não? Meio sumido. Foi de monstro? As armas de... Pessoal, aulão em Santa Catarina não vai dar para fazer, beleza? Agora Maranhão, vamos tentar ir. Faixa preta, foi jogo duro? Foi pesado, né? Vou assistir de novo. Quem que conseguiu pegar meu raciocínio? Eu sou da segunda corrente, hein? Pra mim não se aplica o parágrafo único, beleza? Só o capo. São Paulo irão fazer aulão sim. Copa café, vamos voltar. Beleza. Pessoal, esse é meu posicionamento, hein? Pelo amor de Deus, hein? Meu posicionamento, né? Tem outros professores aí com outro posicionamento, entendendo que o parágrafo também se inclui. O professor Rogério Santos nessa pegada. Mas quem? Acho que a professora Angélica. Enfim, eu já caí mais pra cá, já entendendo que não. E dou meu fundamento. Data máxima Vênia e os outros professores, né? Se você acredita num raciocínio, você tem que defender ele. Você entende? Não é porque que o professor falou isso que eu vou falar também para ficar de acordo com o professor, não. Aqui o jogo é pesado.
eu tiver que bater de frente, eu bato e dou o fundamento. Aqui é pesado, aqui não tem esse negócio de ir atrás de ninguém não, eu vou atrás do Zuki. É, sempre assim. Data máxima vênia, né? Respeitando, aprendendo com os outros professores, mas aqui também tem essa autonomia para jogar dura demais, na pesada. A gente estuda muito, né? Então não dá para ficar, né? É isso aí. Alfa Zulu, né? Bem, pessoal, eu sempre falo, né? Minha maior propaganda é a aprovação dos meus alunos, né? Não é pouco não, né? São diversos. Isso. Fui no aulão. Como é que é? Prefiro o aulão ao adelante. O aulão adelante tem a sua pegada, né? Que é de monstro. Lá não dá pra ficar rindo pra aluno. Beleza? Eu vou estar entrando pouco realmente, não vou mentir pra vocês. Mas sempre vou entrar, né? Demorei a dar meu posicionamento porque tava meio que sem tempo aí, mas os alunos sempre perguntando. Isso aí. Joga pesado. Tchau, tchau.